Tiger XRT e XCA. Qual viagem eu escolheria para essas duas motos? E aí, beleza? Meu nome é Guilherme Cavalcante e eu estou aqui para dividir com você aquilo que eu aprendi nas experiências que eu tive durante as minhas viagens. Meu objetivo é preparar você para realizar a sua primeira viagem internacional de moto, sem que você precise passar pelos aqueles perrengues de quem está começando. Eu não acredito muito nessa história de que a gente tem a obrigação de fazer um determinado tipo de viagem com um determinado modelo ou tipo específico de moto. Eu não acredito muito nisso. Só que o que a estrada me contou nesses anos que eu passei foi que existe sim uma moto que você pode escolher em que você vai ter mais histórias agradáveis do que histórias desagradáveis para contar. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu quero analisar junto com você essas duas motos, identificar qual que é a semelhança e qual que é a diferença entre essas motos, para que a gente possa definir qual que é o tipo de viagem que seria mais legal de fazer com cada uma delas. Qual que é a pegada que cada uma tem, para onde, qual tipo de roteiro, quais são as particularidades que existem entre essas duas motos. Eu queria começar pela parte onde as motos são iguais. Elas têm exatamente o mesmo motor, são 3 cilindros em linha com 800 cilindradas, 95 cavalos de potência e 77 Nm de torque. Esse motor é um motor que eu gosto bastante. Essa configuração de 800 cilindradas com 3 cilindros, eu particularmente sou bastante fã. Isso porque quando a gente está fazendo uma viagem na velocidade de cruzeiro, por ter 3 cilindros, o nível de vibração não é tão grande. E nessa cavalaria, nessa potência, a rotação dela consegue ficar bem baixa. O que significa que você pode passar longos trechos em cima da moto sem ficar com aquela sensação desagradável. Sabe quando você para abastecer ou para no pedágio que dá um formigamento, uma coisa estranha na mão? Nessa moto, você com essa motorização, não é que você não vai ter isso, mas os efeitos serão muito mais baixos, porque os 3 cilindros é como se ele ficasse no meio termo ali. Ele nem é tão pouco de vibração como os 4 cilindros, mas ele é muito mais esperto, assim como os 2 cilindros. Só que aí que tá, o motor 2 cilindros ele é bem esperto, ele traz bastante torque muito rápido, mas ele vibra bastante e isso pode ser um incômodo. O motor de 4 cilindros ele vibra muito pouco, mas ele demora, tem aquela crescente, tem que esperar o motor encher. E aqui você consegue ter um meio termo entre essas duas coisas, o conforto dos 4 cilindros e a esperteza, vamos chamar assim, do motor de 2 cilindros. Então eu sou bastante fã dessa configuração, gosto bastante para fazer viagem. Outra semelhança que existe entre essas motos é a eletrônica. Tanto a XCA quanto a XRT, elas têm 5 modos de pilotagem. Ela tem o Road, Ran, Off-Road, Sport e agora a novidade, o Off-Road Pro. E a XR, ela também tem o modo Rider. A diferença entre esses modos é o seguinte, você vai ter uma forma de dar uma configurada, uma customizada no comportamento do motor. Então, por exemplo, quando você está no mapa Rain, que é o mapa de chuva, aquele comecinho que você começou a dar mão, ela vai ser um pouquinho menos agressiva. Então, se você está na chuva, está saindo de um pedágio, saindo de um posto de gasolina, vai passar em cima de uma faixa, se você está usando o mapa da chuva, a chance vai ser mais difícil de você escorregar um pouquinho a traseira da moto quando você estiver saindo de uma situação como essa, ou quando você estiver dirigindo dentro de uma cidade, onde tem bastante faixa, bastante coisa. Então essa é a configuração. O off-road é o contrário. Aquele comecinho ele vai ser um pouquinho mais, ele vai entregar um pouquinho mais de torque. Isso porque quando a gente está querendo sair de um buraco, subir uma ladeira numa estrada de terra, acaba que se torna um pouco mais necessário esse torque numa rotação bem mais baixa. Então essa é a grande diferença entre esses modos de pilotagem que as empresas, que as marcas ficam divulgando. É o mesmo motor, é a mesma potência, não muda muita coisa. Só que você tem uma customizada um pouquinho ali no mapa de potência para tentar trazer um pouco mais de torque um pouquinho mais cedo ou trazer um pouco menos de torque um pouco mais cedo. E tem o mapa Sport, que é quando ela libera toda a potência que existe no motor, ela tenta extrair o máximo de potência daquele motor, é o que vai te trazer maior eficiência em velocidades mais altas e o que vai te trazer retomadas mais fortes também. Ambas as duas motos têm aquecimento de banco e manopla, e eu queria dividir com você uma história que aconteceu comigo. Eu estava em Puno, lá no Peru, indo para Tacna, também no Peru, mas já na fronteira com o Chile.
Esse trajeto a gente fez atravessando a cordilheira, ou seja, a gente estava acima dos 4.500 metros. O tempo não estava muito bom naquele dia, apesar de ser uma zona um pouco mais deserta, ainda assim o tempo não estava muito legal. E todo esse trajeto, que a gente ficou quase 5 horas, foi umas 4 horas e pouquinho, a gente atravessou com uma temperatura abaixo dos 2 graus. Ou seja, estava frio pra caramba. E aí qual que é a questão? Conforme vai passando o tempo, é muito vento, aquela temperatura baixa, não tem jeito. Uma hora vai ficando frio, aquilo vai te incomodando. E um recurso como esse, que é visto por muita gente como supérfluo, desnecessário, não faz sentido, o calor que faz aqui no Brasil não precisa disso, realmente, no calor que faz aqui no Brasil, a não ser que você esteja lá nas altitudes do Rio Grande do Sul, não faz sentido nenhum você utilizar isso aqui. Agora, quando você está numa viagem, é uma situação que, como eu disse no começo do vídeo, dependendo de um detalhinho ou outro, você vai ter um pouquinho mais de história legal para contar depois da viagem. Essa situação é um exemplo. 4, 5 horas abaixo de 2 graus é um frio do caramba. Se você tem um recurso como esse, aquele caminho, aquele translado se torna muito mais confortável, muito mais agradável de se passar. Como já está incluso nesses dois modelos, eu acho isso um ponto muito positivo. Agora, se for fazer um upgrade da moto que não tem para a moto que tem, só por causa disso, aí eu avaliaria o quanto de viagem que eu quero fazer. E principalmente que época do ano que eu vou fazer essas viagens. Porque vai ajudar? Vai. É um conforto a mais? É. Vale a pena? Muito. Mas para escolher a moto só por causa disso, aí eu acho que depende muito do uso que você vai fazer dela. Outra semelhança entre as duas motos são os freios. E aí vem uma questão que eu não consigo entender. Os freios dianteiros, eles são pinças de 2 pistões da Brembo. Show de bola, Brembo é realmente muito boa, freia pra caramba. Já o freio de trás são também pinças de 2 pistões, porém da Nissin. Eu não consigo entender por que a Triumph vende uma moto nessa faixa de preço, com todas as categorias top, tudo do bom, do melhor que ela sabe entregar, e na hora do freio ela não coloca Brembo nas duas, freio da frente Brembo, freio de trás Brembo. Não consigo entender por que eles fazem isso. O que eu sei é que essa moto ela vai te dar uma sensação de freio muito boa. Não é aquela moto que você sente que está com uma moto grande, uma moto pesada, você fica meio inseguro com o freio, será que para? Será que não vai parar? Aqui, esse feedback, essa sensação que a moto te dá é realmente muito boa. Ele tem a capacidade, uma precisão de frenagem, uma força de desaceleração da moto que te deixa muito seguro, muito confortável guiando a moto. É lógico que quando você está carregado de bagagem, quando você está pilotando com garupa, a moto vai precisar de um pouco mais de espaço para parar. Mas mesmo em situações como essa, esse freio ainda te inspira uma segurança, te passa uma tranquilidade por você sentir toda aquela precisão. Então nesse ponto as duas motos estão de parabéns, elas têm realmente freios muito bons. E como elas têm motores iguais, elas têm tanques de combustível igual também, 19 litros para as duas motos. Agora tratando das diferenças entre essas motos, nós começamos a identificar um pouco o propósito de cada uma, a particularidade de cada uma das motos. Você tem na XR rodas de liga leve de 19 polegadas e na XC, a XCA, rodas raiadas de 21 polegadas. Aqui a gente começa a pensar numa viagem um pouco mais específica para cada. A roda raiada de maior polegada, ela é mais voltada para a terra. Isso porque rodas maiores, elas passam melhor pelos buracos. E a roda raiada, ela é mais macia, ela é mais maleável do que a roda de liga leve. Então quando você estiver numa estrada com bastante costelinha, com bastante buraco, ou de repente você faz um saltinho, mesmo que sem querer, mesmo que pequeno, a roda raiada ela vai deformar melhor, ajudando o conjunto pneu, roda e suspensão a absorver melhor aquilo tudo isso. Então a gente já começa a identificar uma diferença pequena, mas uma diferença que já mostra que uma viagem mais agressiva, uma viagem mais aventureira, já começa a se direcionar para a XCA. A XRT já começa a ficar um pouco mais, uma viagem mais conservadora, vamos chamar assim. A largura, a dimensão das duas motos são extremamente parecidas.
A XR tem 795 e a XC 805mm de largura, ou seja, a diferença não é nenhuma. E a altura também muito parecida, 1350 com 1390. Então dá pra gente perceber que em dimensão e tamanho são muito parecidas. A diferença é desprezível, não vai mudar nada na sua vida, 1 centímetro para cá ou para lá. Já falando de peso, temos 202 kg na XR e 208 kg na XCA. Isso é muito bacana, porque quanto mais peso você tem que carregar, principalmente numa estrada de terra, mais trabalhosa é a tocada. Então eles conseguiram fazer uma moto, performar ela bastante para a terra, sem aumentar tanto assim o peso, né? 6 kg não vão fazer uma diferença absurda. Dentro, é lógico que esse peso aqui a gente está falando de peso seco, ou seja, não tem óleo, não tem tanque de combustível, não tem gasolina, não tem nada. Mas a diferença entre as duas motos é bem pequena. Já falando da altura do assento, aí a gente começa a ter uma diferença um pouco maior. A XR ela tem de 810 a 830 mm, isso por alguns ajustes que dá para fazer na moto. E a XCA tem 840 a 860. Então se você é um cara que tem a perna um pouco mais curta, isso vai te trazer um pouco mais de dificuldade. Lembra que o ideal é você sempre ter os 2 pés bem plantados no chão. Você tendo essa segurança, essa firmeza, você vai conseguir tocar a moto muito melhor durante a viagem, uma parada, abastecimento ou na própria cidade. Sempre procura uma moto que você consiga ou ajustar ou que a própria moto permita a altura suficiente para você fincar bem os 2 pés no chão e ter bastante firmeza. A Tiger, por exemplo, na versão XR, ela tem a versão Low, que é um pouquinho mais baixa, que vai facilitar você se tiver uma situação dessa de ter uma estatura um pouco menor, uma perna um pouco mais curta. E agora sim, cara, a gente chegou na maior diferença entre essas duas motos, onde realmente define o propósito de cada uma. É a suspensão. A suspensão da XR são garfos invertidos da Showa, de 43 mm de largura, curso de 180 mm com ajuste de compressão e retorno. É uma suspensão realmente muito avançada, muito boa. A possibilidade de você ter a configuração entre velocidade de compressão e retorno já consegue te permitir uma tocada muito mais esportiva, muito mais forte, arrancar da moto performance de verdade. É lógico que a gente está mais preocupado quando tem um cronômetro ligado e a gente está dentro de uma pista. Mas se você gosta de fazer uma serrinha, gosta de brincar um pouco com a sua moto, aqui você vai poder fazer aquele ajuste fino, aquela coisa para tirar um pelinho a mais, se sentir um pouquinho mais confortável e brincar e abusar um pouco mais da sua moto. A suspensão traseira também é Showa, monochoque com ajuste hidráulico com um curso de 170 mm. Guarda bem esses números, 180 na frente, 170 na traseira. Já a XCA, ela tem garfos invertidos também, porém da suspensão WP. Também 43 mm de largura, porém o curso agora subiu para 220 mm, com ajuste também de compressão e retorno. Ou seja, as duas motos têm suspensões realmente muito boas, mas apesar da XCA não ter uma diferença de altura tão grande com a XRT, aqui a gente consegue perceber uma suspensão muito mais longa, o curso de suspensão muito mais longo, o que vai permitir a gente muito mais tranquilidade, uma tocada muito mais limpa quando a gente estiver na terra, quando a gente estiver jogando a moto literalmente no buraco. Sem contar da suspensão WP, que tem um efeito realmente muito bom, ela tem uma desenvoltura muito boa em situações mais adversas, em situações menos rodovia, menos asfalto. É uma suspensão que vai te trazer uma tocada muito boa, um conforto, um feedback muito bom da moto. Também WP, monochoque com ajuste elétrico e um curso de 215 mm. Então aqui a gente consegue enxergar com bastante clareza a grande diferença entre essas motos. 170 mm de curso de suspensão na traseira para XR e 215 mm no curso da suspensão da XC. Além disso, a diferença entre suspensão Showa e suspensão WP. Tendo isso em mente, todo esse comparativo que a gente fez, o que eu imagino para essas duas motos?
A XRT vai ser uma moto maravilhosa e muito confortável para você fazer uma viagem, por exemplo, a São Pedro de Atacama. Ou se você quiser estender de São Pedro de Atacama para Machu Picchu, lá no Peru, para Santiago. Aqui sim, para ir para Buenos Aires, para ir para o Uruguai, Montevidéu, você vai fazer uma viagem muito boa, porque essas viagens elas não vão exigir de você um trecho off-road. Você pode fazer, você pode inclusive fazer com a XRT, mas não é obrigatório, não é necessário. Se tiver, vai ser um trecho muito curto, uma manutenção de estrada, uma coisa assim. Então você pode ficar bem tranquilo com isso. Já a XCA, eu acho que ela permite que você faça uma viagem mais agressiva. Então, se você quiser ir para Bolívia, ir para o Salar do Uyuni, ou de repente ir para o Ushuaia, pegar alguma estrada de terra, fazer um trecho de estrada de terra, seja no sertão, aqui no Brasil mesmo, essa é uma moto, ela é um modelo de moto que vai te trazer mais flexibilidade, ela vai aguentar melhor o rojão. A grande questão é essa, as duas motos andam na terra, você pode pegar estradas longas que não tem problema. Só que uma moto ela vai aguentar melhor, ou seja, ela vai sofrer menos para te entregar esse translado na terra do que a outra. E a XCA, ela traz um conjunto de roda e suspensão que vão te trazer uma longevidade, ou seja, uma dificuldade muito menor para a própria moto passar por isso. Justamente por essas diferenças que eu imagino de viagens diferentes. Você pode fazer uma viagem para São Pedro de Atacama com a XCA? Claro que você pode. Você tem que se divertir e fazer a viagem com a sua moto. Mas se você quiser se sentir mais seguro exigindo mais dela, aí sim você começa a pensar um pouco de propósitos diferentes entre as duas motos. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente finaliza esse vídeo. Se você quiser deixar alguma dúvida, algum comentário, sugerir alguma comparação, alguma análise, deixa aqui no comentário e a gente se vê na próxima. Um grande abraço para todo mundo e falou!